projeto que disciplina a instalação de estruturas de telecomunicações volta à pauta da sessão. Câmara realiza audiência pública para apresentar diretrizes orçamentárias para 2019. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 12 de junho de 2018, o Câmara em Notícias começa agora. Olá! Começamos o Câmara em Notícias com os projetos apresentados pelos vereadores e que entraram em tramitação na última sessão. Todas as propostas foram encaminhadas às comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para serem discutidas e votadas. Os vereadores Maíra e Israel Scupenaro apresentaram um projeto de lei que pretende facilitar a regularização de imóveis em Valinhos. O texto modifica parte da lei que trata da regularização de construções clandestinas na cidade, eliminando a necessidade de apresentação de laudo geológico para imóveis localizados na zona urbana. Segundo eles, a maioria dos pedidos de regularização são em áreas densamente povoadas e que por isso não oferecem qualquer risco geológico. Na mensagem que acompanha o projeto, os vereadores afirmam que a exigência desse tipo de documento tem praticamente impossibilitado os moradores de buscarem os benefícios da lei. O vereador Alessio Cal apresentou o projeto de lei que estabelece normas para a criação, comércio e transporte de abelhas sociais que vivem em colmeias, sem ferrão, em Valinhos. O objetivo, segundo ele, é determinar critérios para a criação racional de abelhas, que são animais silvestres e, portanto, sujeitos à legislação dos órgãos competentes. Na mensagem que acompanha o projeto, o vereador diz que a criação de abelhas tem representado uma alternativa de renda para muitas famílias que exploram artesanalmente os produtos e subprodutos das colônias desses insetos. Entre os critérios estabelecidos no projeto, está que os interessados em criar abelhas sociais sem ferrão, pessoa física ou jurídica, deverão requerer a inscrição junto à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, quando para finalidade de conservação, e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando o objeto for a produção agrícola. Os atuais criadores da abelha social, sem ferrão, terão um prazo de 12 meses para sua regularização após a data da publicação da lei. O vereador Veiga apresentou o projeto de lei que obriga as agências bancárias de Valinhos a oferecer vagas de estacionamento aos clientes. A proposta é que, caso não haja espaço nos terrenos, seja firmado convênio com estacionamentos particulares para que haja oferta de pelo menos 10 vagas aos clientes, sendo 3 preferenciais. Caso o projeto vire lei, os bancos terão 6 meses para se adaptarem à nova legislação. De acordo com o vereador, além de dar mais conforto aos clientes, a medida também auxiliará o comércio local, liberando vagas de estacionamento nas ruas. O projeto prevê multa de R$ 1.700 para os bancos que não respeitarem a lei. O vereador César Rocha apresentou o projeto de lei que propõe a redução na tarifa do transporte público municipal no mesmo percentual que for verificado nos preços do óleo diesel, combustível utilizado na frota de ônibus. Na mensagem que acompanha o projeto, o vereador explica que, como o valor do combustível é um dos itens que compõem o preço da passagem, haverá diminuição nos gastos da empresa do transporte público, justificando, portanto, uma passagem mais barata. A redução nos preços do óleo diesel foi uma das pautas dos caminhoneiros que paralisaram suas atividades durante 10 dias no fim do mês passado. Durante as negociações, o governo federal decidiu reduzir o preço do litro do diesel em 46 centavos. O vereador Giba reapresentou o projeto de lei que garante a entrada gratuita de idosos acima de 60 anos nas salas de cinema de Valinhos. O projeto semelhante apresentado pelo vereador no fim de 2016 foi vetado pelo prefeito Orestes Previtali. Ao contrário do projeto anterior, desta vez, o vereador limita o percentual de cadeiras reservadas aos idosos em 15% em vez dos 20% propostos anteriormente. Segundo o projeto, a entrada gratuita seria liberada de segunda a sexta-feira. Caso o limite de 15% das cadeiras já tenha se esgotado, os idosos pagariam apenas meia entrada. A população de Valinhos terá mais uma vez a oportunidade de opinar e dar sugestões para a elaboração do projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2019. A LDO, como é chamada, é a lei que define como deverá ser feito o orçamento anual e quais serão os gastos mais importantes para o ano que vem.
O texto da LDO serve como base para a elaboração do orçamento municipal, definindo metas e prioridades para o ano que vem. A votação em plenário deve ocorrer antes do recesso parlamentar de julho. Por esse motivo, caso seja necessário, o presidente da Câmara, vereador Israel Scupenaro, pode convocar sessão extraordinária até que o projeto seja votado e aprovado. Na audiência pública marcada para o próximo dia 21, a população poderá acompanhar a apresentação do projeto da LDO e sugerir mudanças de acordo com regras publicadas em edital. De acordo com o projeto, a Prefeitura espera arrecadar R$ 591.400.000 em 2019, um aumento de 7,59% se comparado com o valor deste ano. A maior parte da receita será da administração direta, com R$ 470 milhões. Para o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, o DAE, o orçamento previsto é de R$ 53.300.000 e para o Vale-Prev, R$ 64.100.000. O Poder Executivo explica que a receita foi planejada para análise de alguns fatores, como os efeitos do acréscimo do índice de participação dos municípios no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o comportamento da arrecadação de impostos municipais. O IPTU, por exemplo, terá apenas reajuste na atualização monetária da base de cálculo, provocando o crescimento nominal na receita. Já o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é o único imposto que pode ter crescimento real devido ao crescimento econômico do setor de serviços e às medidas fiscalizatórias implantadas pela administração. Participe! A audiência pública para a apresentação da LDO será no próximo dia 21, às 19h na Câmara Municipal. O participante poderá apresentar sugestões ou comentários no dia da audiência por meio de um formulário que será distribuído. Cada pessoa ou entidade terá direito a uma única manifestação, com sugestões que deverão ser encaminhadas à mesa durante a audiência. A Câmara fica na Rua Ângelo Antônio Scavinato, 59, no Residencial São Luís. Após o intervalo, o projeto que disciplina a instalação de estruturas de telecomunicações volta à pauta da sessão. Voltamos já. O programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda tem novidades. Com cerca de 19 milhões de participantes cadastrados e consolidado há mais de 10 anos, o programa é um dos maiores em ações filantrópicas do Brasil e se tornou uma importante fonte de recursos para as entidades de assistência social, saúde, educação e proteção animal. Você sabia que é possível ajudar financeiramente uma instituição sem colocar a mão no bolso? A Nota Fiscal Paulista aprimorou as regras e lançou uma alternativa de doação automática de cupons fiscais. Agora, um cupom doado por você pode valer até 10 UFESPs, cerca de R$ 250 para as entidades. A doação pode ser feita pelo sistema da Nota Fiscal Paulista no portal da Fazenda ou pelo aplicativo para smartphones e tablets. É muito fácil, basta acessar o sistema com o CPF e senha. Selecione a opção de doação automática de cupons. Pesquise a instituição favorita, por quanto tempo deseja realizar a doação e confirme os dados para finalizar. Pronto! Informe seu CPF a cada compra e os créditos dos seus cupons são automaticamente doados à instituição escolhida. Além de apoiar uma causa que você acredita, é mais prático e seguro. Você e a entidade ainda concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão todos os meses em sorteios exclusivos. Participe você também! Nota Fiscal Paulista, você pede, muita gente ganha. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que sugere a criação de um programa para vacinação domiciliar de idosos e de pessoas com deficiência. A proposta é atualizar a carteira de vacinação dessas pessoas, prevenindo assim doenças como a gripe, pneumonia, difteria, tétano e febre amarela. O projeto é de autoria do vereador Giba. De acordo com o texto, o benefício seria apenas para aqueles que têm dificuldade de locomoção. Durante a sessão, o vereador elogiou o programa Melhor em Casa, que presta atendimento domiciliar para pessoas acamadas em Valinhos, mas destacou que a vacinação não é contemplada pelo programa.
Esse projeto vem aí para contemplar essas pessoas que têm essa dificuldade. A vacina vai até ao seu domicílio, né? E dessa forma facilita para ele e para toda a sua família. O vereador Kiko Belloni lembrou que projeto semelhante já tinha sido apresentado em outras ocasiões, mas que o texto teve, na época, parecer contrário das comissões internas da Câmara. A saúde é um dever do Estado, no sentido amplo da palavra, e assim precisamos criar mecanismo de favorecer o acesso à saúde a toda a população. Em discurso, o vereador Franklin destacou a necessidade de uma política de vacinação, citando como exemplo os recentes casos de febre amarela na região. Esse projeto é uma ferramenta para a gente avançar na política pública para o idoso e principalmente para quem tem problema de locomoção. O presidente da Câmara, vereador Israel Scupenaro, ressaltou que a lei ajudará muitas famílias. Um atendimento em casa nessa questão de vacina vai facilitar muito a vida das pessoas e só sabe isso, vereador Giba, aquele que vive isso na família, né? Aquele que tem o acamado, aquele que tem, né, com a pessoa deficiente com dificuldade. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. O projeto do vereador Edson Secafim, que determina a publicação no site da Prefeitura de informações sobre os conselhos municipais da cidade, foi aprovado por unanimidade. A proposta prevê a publicação de dados como o nome dos membros, meios de contato, data e local das reuniões e arquivos com atas e resoluções aprovadas. E o posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece vagas em 4 diferentes áreas. Confira. O PAT oferece vagas para auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, cozinheiro, estagiário de nutrição e para pessoa com deficiência, a vaga para empacotador à mão. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes, 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão, veja o que vai ser discutido e votado pelos vereadores. Está na pauta da sessão de hoje o projeto de lei da Prefeitura que disciplina a instalação de estruturas de telecomunicações em Valinhos. O texto chegou a ser discutido na semana passada, mas foi retirado da pauta após pedido de vista. O projeto estabelece normas e aborda questões como licenciamento e pagamento de tributos por parte das empresas interessadas na instalação dos equipamentos. Também está na pauta o projeto do vereador Mauro Penido, que autoriza os proprietários de imóveis contratarem empresas para fazerem o serviço de poda e corte de árvores localizadas em suas calçadas. A intenção, segundo o vereador, é oferecer uma alternativa aos moradores que aguardam providências por parte da Prefeitura, mas que querem agilizar o trabalho. O projeto determina que a autorização seja concedida pela Prefeitura no prazo máximo de 30 dias. Outro item da pauta é o projeto da vereadora Mônica Morandi, que garante aos motoristas que transportam pessoas com transtorno do espectro autista o direito de usarem as mesmas vagas de estacionamento que são reservadas para as demais pessoas com deficiência. A vereadora explica que o objetivo da lei é minimizar algum tipo de constrangimento que possa surgir devido ao comportamento da pessoa com autismo, que muitas vezes não entende as regras sociais impostas a todos. Além dos projetos, também há moções e requerimentos que não puderam ser discutidos na última sessão por falta de tempo regimental e uso da tribuna pelo Dr. Rui Antônio Meirelles, que vai falar sobre medicina e filantropia, atendendo a requerimentos aprovados em plenário. A pauta completa da sessão com os vetos, projetos de lei, moções e requerimentos pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canais 4 da NET e 9 da Vivo e pelo site no link TV Câmara. O Câmara Notícias termina aqui, a gente volta na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Boa tarde.